Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Moisés Xavier. E se tem uma coisa que é muito importante na prova de concurso, é você conseguir criar mecanismos de poder memorizar mais coisas, só que sem ter todo aquele esforço da memorização, né? Como assim? Por exemplo, você memoriza uma fórmula e com base nessa fórmula você consegue extrair outras fórmulas. Então ao invés de você memorizar 5 fórmulas, você memoriza uma e com algumas ligeiras modificações você consegue chegar nas outras 5. Eu vou dar alguns exemplos disso aqui hoje na parte de física e você pode aplicar para outras matérias também, tá? Se vocês gostarem desse conteúdo, não deixem de curtir aqui, se inscrever no nosso canal, porque isso dá aquela fortalecida. Então vamos enrolar muito não, vamos seguir no que interessa. Eu queria dar como exemplo básico disso o movimento uniformemente variado. Tá? O movimento uniformemente variado é uma parte da física onde a gente estuda o movimento com aceleração constante, então não tem muito mistério. A gente estuda na parte de cinemática. A parte de cinemática basicamente analisa o movimento, sem se preocupar muito com as causas do movimento. Você já parte do princípio que o móvel está se movendo, e aí daquilo ali você vai já calculando outras coisas. Você não está muito preocupado do porquê do móvel estar se movimentando. Essa preocupação da causa, ela vem na área da dinâmica, que é uma outra área da mecânica, que a gente vai ver aí numa outra oportunidade, alguns vídeos também. Mas hoje eu queria usar mais para a parte de cinemática, que já elucida esse conceito na mente de vocês. Então basicamente tem três equações principais no movimento uniformemente variado, né? S é igual a S0 mais V0t mais a metade de AT2, uma equação aí bem tranquila, onde V0 é a velocidade inicial, S0 é o espaço inicial, e o A é a aceleração e T o tempo, não tem muito mistério. V é igual a V0 mais AT, e você tem também a famosa Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 ΔSA. Né? E tem uma que eu ensinei na aula passada para vocês, que quando você, na verdade no vídeo passado, quando vocês tiverem, por exemplo, dois móveis, né? Ou melhor, um móvel só, e você tem aqui um instante T1 e um instante aqui T2, um instante posterior, aqui ele tem uma velocidade V1 e aqui ele tem uma velocidade V2. Né? Se o movimento for uniformemente variado, né? Guarda essa informação, se for uniformemente variado, a velocidade média nesse caso é o V1 mais o V2 dividido por 2. Né? É uma equação bem tranquila de você conseguir fazer, tá? Não tem muito mistério. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui você estuda essa parte do movimento uniformemente variado, e aí logo na sequência, no geral, os livros mostram a parte que envolve ali a queda livre, os movimentos verticais. Tá? Tem tanto o movimento que você faz o lançamento para cima e o movimento que você solta ali o móvel em queda livre. Tá? E independentemente da situação, se é um movimento em que a gravidade está ajudando o movimento ou outro que ela está atrapalhando, né, quando a gente joga para cima, você deriva as equações a partir dessas equações aqui. Muita gente acaba decorando várias outras formas. Claro que até é interessante, né, tempo de subida, tempo de descida, algumas fórmulas ali, de você saber, tá? Se você tiver com tempo e você tiver com condição de decorar isso, porque a grande dificuldade é que você acaba decorando um monte de coisa e aí você acaba decorando um monte de coisa que não é tão relevante, né? Tempo de subida, tempo de descida, não é uma coisa tão relevante assim. Claro, vai dar uma velocidadezinha assim na prova, mas é muito mais interessante você tentar minimizar as coisas que você tem que decorar e sabê-las bem, e depois que você souber isso, você vai decorar outras coisas, tá? Mas cuidado de ficar decorando um monte de coisa, e aí você acaba esquecendo mais, porque você não decorou as coisas básicas e saiu decorando um monte de coisa que não é tão importante assim. Então, nesse tipo de movimento, o que acontece? É só você pensar, vamos pensar aqui no momento da queda livre. Tá? No momento da queda livre você vai ter um móvel, a partir do princípio que ele está com a velocidade igual a zero, tá? E ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade. E ele vai começar a cair até ele chegar no solo. Tá? E você também tem a outra situação onde você joga o móvel para cima. Nesse caso aqui, não tem muito mistério. Você sempre tem que fazer uma orientação, né? Se preocupar em onde está o seu eixo, o que você define como positivo e negativo, e ser arbitrário. Então você que define isso. Então eu posso definir, por exemplo, meu eixo X nessa posição, né, onde tudo que é para baixo é positivo e tudo que é para cima é negativo. E eu digo que a origem dele é nesse ponto aqui, igual a zero. Sempre tem que fazer isso, para você não se confundir e não ter problema. E quando você vai escrever as equações, vocês vão ver que basicamente são as mesmas equações que a gente tem aqui em cima, só que com qual modificação? O que era aceleração lá, agora é gravidade, só que gravidade positiva. Por que gravidade positiva? Porque ela está favorecendo o meu movimento, ela está no mesmo sentido do eixo que eu defini aqui. Então, é por isso que a gravidade aparece como positiva. Então, se você for definir as fórmulas, outra coisa também, o espaço inicial é igual a zero, né, como a gente consegue observar claramente aqui. Então, sem muito mistério, tá? S é igual a S0 mais V0t e metade de
GT2. Então você não precisa ter que decorar outras fórmulas para isso. V, a velocidade inicial no caso ali é zero, tá? É igual a GT. Então olha só que tranquilo. E V ao quadrado é igual a 2 ΔS G. A gente consegue deixar a equação bem mais elegante, bem mais tranquila de se trabalhar. Aqui eu esqueci de tirar a velocidade inicial, né? Então é metade de GT2, né? Você vai ter sempre aí uma forma bem tranquila de você conseguir trabalhar a equação. E a mesma coisa vale para o movimento que você está jogando ali o móvel para cima, tá? Então ele vai ter aqui uma velocidade inicial V0, né? E aí você vai tacar ele lá para cima até o momento que a velocidade final dele é igual a zero, né? E aqui é interessante você arbitrar, por exemplo, o eixo. Você pode botar ele passando aqui, arbitra ele apontando para cima, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo, tá bem tranquilo. Só que aí você tem que situação, a gravidade ela está sendo apontada para baixo, então a gravidade está num sentido diferente do meu eixo, então necessariamente a gravidade ela vai ser negativa nas minhas fórmulas. Então nas fórmulas que a gente já conhece, você vai colocar que a aceleração é menos a gravidade, tranquilo? E a velocidade inicial, ela é a velocidade inicial, né? E o espaço inicial aqui é igual a zero. Essa questão do espaço inicial você pode também mudar. Só estou dando um exemplo de como é que você vai fazer isso na prática. Então S é igual a S0, V0T menos a metade de G, T2. Tá? Bem tranquilo. V é igual a V0 menos GT. Tá? Então a velocidade está diminuindo até o momento que ela vai zerar. E V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 ΔS vezes G. Tá? Lembrando, eu estou botando ΔS, mas podia ser só S, tá? Porque o S, a gente sabe que o S0 é igual a zero, como a gente definiu. Então é bem tranquilo, estou dando um exemplo só para você entender como, às vezes, você não tem que ficar decorando um monte de formas. E vale também para aquela situação do lançamento oblíquo, né? Tem um outro caso que a gente vê da cinemática, que é o famoso lançamento oblíquo, né? Você tem aqui um móvel que é lançado com uma velocidade inicial igual a V0, e ele chega até um ponto lá que essa velocidade ela zera, a velocidade em y, e ele vai e cai no outro ponto aqui. Aí tem uma série de fórmulas, né? Tem a fórmula do alcance. É interessante sim decorar essas fórmulas, mas vai que na hora da prova te deu um branco. Então você tem que ter esses recursos sobre o que você vai fazer caso tudo dê errado, tá? Então aqui não tem muito mistério, né? Você vai ter uma componente dessa velocidade aqui na direção x e a componente aqui na direção y, tá? No caso do y, tudo que você vai ter é a mesma coisa que a gente viu antes. Na primeira parte aqui do movimento, deixa eu botar de uma outra cor para não confundir. Na primeira parte do movimento, você tem o lançamento para cima e na segunda parte você tem o lançamento para baixo, tá? Aí você pode definir um eixo só, para não ter muita... Vou até botar o eixo com uma cor diferente. Você pode definir aqui um eixo só, né? Aqui o eixo y e aqui o eixo x. Sempre tem que definir, gente. Isso aqui sempre tem que fazer, tá? E aí você sabe que aqui é o ponto 0, 0. Aí tudo que está para cima é positivo e tudo que está para direita é positivo. Tá? O que tiver no sentido contrário a isso é negativo. E aí você consegue as fórmulas. Claro que tem a fórmula, tem um ângulo aqui que é importante. Eu não vou entrar muito nisso, que não é o propósito do vídeo de hoje. O propósito é vocês entenderem que, às vezes, com uma fórmula tu consegue chegar em várias outras. E vai acontecer na prova de você esquecer uma coisa ou outra. Então tem esses recursos na manga para você não perder ponto aí com uma coisa que é bem simples, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos assim, coloca aqui nos comentários, né, que eu faço mais vídeos assim. Tem hora que eu faço vídeo falando só de dica para a prova, tem hora que eu vou para a questão em si, né, para a parte prática, que eu acho bem interessante. Então tudo isso é importante para você conseguir ter um bom rendimento na sua prova de concurso. Tá? A cinemática é uma parte que costuma cair muito da parte de mecânica, então não vamos perder a questão de cinemática, é uma questão que tu tem que conseguir fazer. Tá? E se tiver alguma coisa, uma dificuldade, alguma sugestão de vídeo novo, não deixa de colocar aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima!